Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Cossa e neste vídeo nós vamos falar sobre lançamento vertical. No vídeo passado nós falamos sobre queda livre dos corpos e resolvemos dois exercícios aplicando as equações aprendidas sobre a queda livre dos corpos. Neste vídeo nós vamos definir o conceito de lançamento vertical, vamos dar alguns exemplos, vamos escrever as equações para o lançamento vertical e vamos dar as bases mais importantes para a resolução de exercícios relacionados com o lançamento vertical. Portanto, sugiro que fique até o fim deste vídeo para que possa entender e receber essas dicas que são super interessantes e importantes para qualquer exercício sobre lançamento vertical. Muito bem, começamos nesta aula definindo o conceito de lançamento vertical como sendo um movimento vertical em que um corpo é lançado verticalmente para cima a partir do solo ou não. Então, neste caso, um lançamento vertical é aquele em que um corpo é lançado a partir de um certo ponto verticalmente para cima. Este ponto pode ser o solo, como também o lançamento pode ser efetuado a partir de uma certa altura em relação ao solo. Então, neste corpo, tal como acontece na queda livre, apenas este corpo está sujeito à força de gravidade. Ou seja, a única força que atua neste corpo é a força de gravidade, o que significa que as outras forças, tais como a resistência do ar e qualquer outra força dissipativa, são nulas neste lançamento vertical. Então, um corpo que é lançado verticalmente para cima movimenta-se no sentido contrário da aceleração de gravidade. Ou seja, a força de gravidade neste movimento serve para reduzir a velocidade do corpo de tal forma que ele chegue num ponto em que nós chamamos de altura máxima, com uma velocidade igual a zero. Então significa que para um corpo que é lançado verticalmente para cima, este deve iniciar o seu movimento com uma velocidade maior que zero, em um ponto que pode ser maior ou igual a zero. Ou seja, a altura inicial de lançamento deste corpo pode ser a partir do solo, então neste caso a altura será igual a zero, ou o lançamento pode ser efetuado a uma certa altura em relação ao solo, e neste caso a altura inicial será maior que zero. O mais importante é saber que, independentemente do ponto onde é efetuado o lançamento vertical, a velocidade inicial é maior que zero. E no ponto mais alto, a velocidade será igual a zero. Ou seja, a força de gravidade age no sentido de reduzir esta velocidade inicial de tal forma que até a altura máxima a velocidade seja igual a zero. Então, a aceleração de gravidade e a velocidade têm sinais opostos ou têm sinais contrários. E, pelo que nós aprendemos no vídeo sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, um corpo que tem sentidos contrários, tanto para a velocidade e aceleração, é um corpo que se encontra em movimento retilíneo uniformemente retardado. Então, neste caso, pelo fato da velocidade e aceleração terem sentidos contrários, lembrando que a aceleração aponta para baixo, terem sentidos contrários, então significa que o lançamento vertical é um movimento uniformemente retardado, justamente pelo fato da velocidade e aceleração terem sentidos contrários, ou seja, uma é positiva e a outra é negativa. Então, sendo assim, o movimento vai ser classificado como uniformemente retardado. Então, essa é a base teórica sobre o lançamento vertical. Então, passamos agora para as equações do movimento do lançamento vertical. Vamos começar aqui nas equações falando sobre a equação da velocidade. Então, a equação da velocidade, pelo fato de se tratar de um movimento uniformemente retardado, que faz parte do conjunto do movimento retilíneo ou do movimento uniformemente variado, então significa que as equações que fazem parte do movimento uniformemente variado podem ser aplicadas para o lançamento vertical, desde que para isso sejam efetuadas algumas alterações.
Então, significa que a equação da velocidade é a mesma equação que nós escrevemos para o movimento uniformemente variado, só que fazendo algumas alterações. Neste caso, a equação da velocidade é velocidade igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, efetuando tais alterações, neste caso, teremos velocidade igual a velocidade inicial, tal como dissemos, é maior do que zero, diferente do que acontece na queda livre. Logo, vai permanecer aqui a velocidade inicial. A aceleração tem sentido contrário da velocidade. Ou seja, se a velocidade é positiva, então significa que a aceleração de gravidade será negativa. Então, esta é a equação da velocidade para um corpo que se encontra ou que foi lançado verticalmente para cima. Velocidade é igual à velocidade inicial menos aceleração de gravidade vezes o tempo. Depois disso, temos a equação da altura. Praticamente a equação da altura, ou para escrevermos a equação da altura, partimos exatamente da ideia da equação do espaço do lance do movimento uniformemente variado. Então, partindo dessa equação, espaço igual ao espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo, mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Então, fazemos aqui também uma analogia e algumas alterações são feitas para adequar a questão do lançamento vertical. Então, o espaço é substituído pela altura. Então, teremos a altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Tal como já tínhamos dito, a aceleração de gravidade é negativa, pois tem sentido contrário ao da aceleração. Logo, temos menos aceleração de gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, esta é a equação da altura para o lançamento vertical. A altura inicial, tal como já dissemos também, é maior ou igual a zero. Então, na situação em que é igual a zero, vamos tirar essa equação, ou vamos tirar desta equação a altura inicial. Nas situações em que é maior do que zero, então vamos manter. E, por último, temos a equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli basicamente é a mesma equação do movimento variado, só que também com algumas adaptações que são feitas para o lançamento vertical. Então, neste caso, começamos escrevendo aqui a equação de Torricelli para o movimento variado. Neste caso, temos velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Então, teremos velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração de gravidade vezes a variação da altura. Lembrando que a variação da altura é igual à altura final menos a altura inicial. Então, essas são as equações do lançamento vertical. As equações que são usadas para resolver problemas no lançamento vertical. Temos a equação da velocidade, que foi a primeira equação que escrevemos. Temos a equação da altura e, por fim, temos a equação de Torricelli. Então, a seguir nós vamos escrever alguns casos particulares do lançamento vertical, ou seja, que são os pedidos mais frequentes deste tipo de exercícios. Normalmente aquilo que é pedido no exercício é o que nós vamos ver a seguir e vamos escrever as fórmulas para facilitar a resolução de exercícios. Muito bem, então nós agora vamos escrever alguns casos particulares de lançamento vertical. Então, o primeiro caso particular, ou o pedido mais frequente do lançamento vertical é o cálculo do tempo de subida. Então, este é o primeiro caso particular que nós vamos ter aqui, tempo de subida. O que seria tempo de subida? O tempo de subida é o tempo necessário para que o corpo atinja a altura máxima. É o tempo que o corpo em lançamento vertical leva para atingir a altura máxima. Neste caso, para calcular este tempo, temos que lembrar de uma definição que nós fizemos logo no início desta aula. No início desta aula, nós dissemos que para um corpo que é lançado verticalmente para cima, na altura máxima, a sua velocidade é igual a zero. Então, considerando este conhecimento,
que na altura máxima a velocidade é zero. Então o que nós devemos fazer é pegar a equação da velocidade e igualarmos a zero. Ou seja, teremos velocidade igual a velocidade inicial menos a aceleração de gravidade vezes o tempo igual a zero. Sendo assim, teremos velocidade inicial menos gravidade vezes o tempo igual a zero. Menos gravidade vezes o tempo é igual a menos velocidade inicial. Pois esta velocidade inicial é positiva, passando por segundo membro passa a ser negativa. Então aqui multiplicamos por menos 1, temos gravidade vezes o tempo igual a velocidade inicial. Este menos 1 multiplica todos os termos, tanto o primeiro membro como o segundo membro. E teremos T igual a velocidade inicial sobre a aceleração de gravidade. Então este é o tempo de subida. É a fórmula que nós podemos usar para calcular o tempo que o corpo levou para atingir a altura máxima. Também chama-se tempo de subida. Então, o segundo caso particular, ou o segundo pedido mais frequente do lançamento vertical, é o cálculo, neste caso, da altura máxima. É o cálculo da altura máxima. Então, para calcularmos a altura máxima, mais uma vez, podemos o fazer através da equação da altura, ou seja, sabendo que o corpo leva este tempo para chegar na altura máxima, podemos pegar este tempo e substituirmos nesta equação, então dessa forma teremos calculado a altura máxima. Podemos também o fazer através da equação de Torricelli, que relaciona diretamente a velocidade e a altura. Lembrando mais uma vez que na altura máxima a velocidade é igual a zero. Sendo assim, na equação da velocidade de Torricelli, teremos velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes gravidade vezes a variação da altura. Lembrando que a variação da altura é igual à altura final menos a altura inicial. Então, podemos usar muito bem esta equação de Torricelli para calcularmos a altura máxima. Então, para isso, só precisamos igualar este termo a zero, ou seja, teremos zero igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes gravidade vezes variação da altura. Então, vamos considerar no primeiro caso que a altura inicial é igual a zero. Então, no primeiro caso em que nós calculamos a altura máxima usando a equação de Torricelli, vamos considerar que a altura máxima é igual a altura inicial é igual a zero. Se a altura inicial é igual a zero, então significa que a variação da altura será igual a altura menos a altura inicial, neste caso vai ser zero. E fica simplesmente h. Ou seja, teremos zero igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes gravidade vezes a altura h. Então, como nosso propósito é calcular a altura, passamos este termo para o primeiro membro. Ele é negativo no primeiro membro, no segundo membro, desculpem, passa para o primeiro membro, passa a ser positivo. Ou seja, teremos 2 vezes GH igual a velocidade inicial ao quadrado. Então, a altura será igual, passamos este 2 vezes G para o segundo membro. Está a multiplicar no primeiro membro, passa a dividir no segundo membro. Então, dividido por 2 vezes H. Esta é a fórmula que nos permite calcular a altura máxima. Então, com essa fórmula podemos calcular a altura máxima quando a altura inicial é igual a zero. Agora, quando a altura inicial é um valor maior que zero, ou seja, quando o corpo é lançado a partir de uma certa altura em relação ao solo, podemos assumir o seguinte. Quando a altura inicial é maior que zero, então podemos calcular a altura máxima adicionando apenas a altura inicial mais a altura inicial. Então significa que é dessa forma como nós vamos calcular a altura máxima sempre que for necessário. Então, espero que vocês tenham compreendido muito bem a explicação que nós demos neste vídeo. Caso tenham gostado do vídeo, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo com amigos para que mais pessoas possam assistir esses vídeos e isso ajuda muito no crescimento do canal e também dá-nos forças para continuarmos a fazer vídeos dessa natureza. Muito obrigado, até a próxima aula, em que nós vamos resolver exercícios aplicando estas fórmulas que nós aprendemos aqui hoje.